Você sabe quais foram as consequências que a Revolução Industrial trouxe para a vida das pessoas? Como era de fato a rotina dentro das fábricas? E como a Revolução Industrial foi responsável por ideias políticas como o liberalismo, o blanquismo, o marxismo e o cartismo? Você acha que as principais ideologias sempre foram dominantes ou elas estavam em disputas com outras ideias no seu tempo? Bom, para ouvir sobre isso e muito mais, fica comigo, que eu sou o Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Se você está me ouvindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o História em Fontes, o nosso podcast de divulgação do conteúdo das aulas de História de uma faculdade pública. Pessoal, já temos aqui na descrição o nosso material para você que é professor, que é professora, usar o nosso podcast com seus alunos. E você, meu querido ouvinte, é um estudante? Manda esse podcast, esse programa para o seu professor. Vai ser uma maneira muito legal de vocês estudarem história. É só clicar aqui na descrição ou entrar em historiaemfontes.com.br, beleza? E também assina o nosso feed, aí onde você está me ouvindo, seja no Spotify, Apple Podcasts, qualquer agregador de podcasts. Agora a gente está na Amazon Music também. É só clicar no botão seguir ou assinar que você vai ficar sabendo de todos os programas assim que eles saírem, beleza? Bom, vamos falar de história. O programa de hoje será uma continuação direta do nosso programa sobre a Revolução Industrial. Naquele episódio, nós explicamos quais foram as condições políticas que levaram a Inglaterra a liderar o processo de industrialização do mundo. Focamos bastante na política e na economia. Hoje nós faremos diferente. Iremos aprender sobre as consequências da Revolução Industrial para a vida dos trabalhadores da Inglaterra e dos países europeus que se industrializaram. Consequentemente, o surgimento de novas ideias que colocarão esses trabalhadores no debate político público. Como já falamos, lá naquele episódio sobre a Revolução Industrial, uma das principais características desse fenômeno foi a mudança em relação à escala em que os produtos são produzidos. Talvez, se olharmos para isso de uma forma desatenta, a gente pode achar que isso não traz nenhuma mudança, mas isso não é verdade. Se pré-revolução industrial os artesãos eram o detentor do conhecimento de como se faz qualquer produto do começo ao fim, a partir das transformações industriais, esse mesmo artesão aos poucos vai perdendo a sua função. Uma vez que nas fábricas, cada trabalhador é responsável por uma parte daquele produto. Aí você pode se perguntar, beleza, mas que diferença isso faz? Bom, uma das principais consequências é que o ofício, que é esse domínio completo sobre a produção do material, passou a dar lugar à mão de obra, que é quando um trabalhador simplesmente oferece a sua força de trabalho e o seu tempo em troca de um salário. Muitas vezes, essa mão de obra não tem mais uma qualificação específica como os artesãos e essa mão de obra é mais facilmente substituível. Além dessa questão, um outro fator muito importante para entendermos as transformações sociais será o grande êxodo rural em direção às cidades.
Quando alguém deixa o campo e vai para as cidades trabalhar em uma fábrica, esse indivíduo passa a depender única e exclusivamente do seu salário para sobreviver. Quando essa pessoa e essa família estava no campo, mesmo que eles não fossem os donos da terra, ainda era possível separar uma parte da produção para o seu sustento mínimo. O historiador Luiz Edmundo Moraes fala o seguinte sobre essa mudança de local de trabalho e dependência exclusiva do salário. Abre aspas. Os trabalhadores dependiam agora totalmente do seu salário para sobreviver. Contudo, os salários, em especial na primeira fase da industrialização, eram em geral suficientes para não mais que a manutenção de um indivíduo, fazendo com que os diversos membros da família precisassem de emprego assalariado. Nesse sentido, à medida em que a família deixava de ser a unidade de produção fundamental da sociedade, homens, mulheres e crianças eram arrastados para a situação do assalariamento. Fecha aspas. Certo, para resumir, o que nós ouvimos até aqui de mudança para a vida social é o seguinte. Primeiro, a substituição da função dos artesãos que tinham o domínio sobre a tecnologia, sobre o conhecimento de produção de um item, para a mão de obra assalariada que passou a ser comum nas fábricas. Segunda mudança é que houve uma grande concentração de pessoas nas cidades para trabalhar nessas fábricas. E a terceira mudança é que todos os membros da família passaram a fazer parte das fábricas e dependiam exclusivamente do seu salário. Em geral, essas são algumas das mudanças para a vida dos trabalhadores. Esses pontos representam muitas mudanças para a vida social das sociedades que estavam se transformando a partir das fábricas. E pessoal, será a partir das relações que acontecem dentro das fábricas que surgirão diversos modelos de organização política e projetos de sociedade que estão presentes até hoje. Pessoal, nós fizemos uma boa introdução para te explicar quais foram as maiores transformações para a vida das pessoas entre o fim do século XVIII e o início do século XIX. Além dessas transformações, um outro ponto que é importante destacar e que geralmente é muito falado nas provas das escolas e dos vestibulares é a respeito das condições de trabalho dentro das fábricas. Nas primeiras fases da Revolução Industrial, a obtenção de lucros deveria ser alcançada a qualquer custo, sem nenhum trocadilho, tá? E quanto menor o custo dessa produção, melhor. Para isso, os baixos salários e as enormes jornadas de trabalho eram comuns nesse período. Em muitas das fábricas, os operários trabalhavam em média 15 horas por dia. Só para você ter uma noção desse número, em 1780, um operário vivia em média 55 anos e trabalhava 125 mil horas ao longo de sua vida. Atualmente, em países como Inglaterra, Alemanha e França, um operário vive cerca de 78 anos e trabalha 69 mil horas ao longo de sua vida. A expectativa de vida era tão baixa para os operários porque os riscos do trabalho eram muito grandes. Não era nada incomum acontecerem acidentes de trabalho com as máquinas, gerando mutilações e etc. E não pense você que a pessoa acidentada recebia seguro-desemprego, licença médica ou qualquer coisa assim. Além dos baixos salários, grande risco de acidente de trabalho, havia, como nós já citamos, muitas crianças trabalhando nas fábricas.
E quando eu falo criança, não é 13, 14, 15 anos, não. Nós temos documentos de crianças que começaram a trabalhar com 6 anos de idade dentro da fábrica. Um desses documentos foi produzido por um homem chamado Michael Sadler, que era um dos membros do parlamento inglês. Sadler, em 1832, estava produzindo um relatório a respeito das condições de trabalho dos operários na Inglaterra. Eu vou ler alguns trechos desse documento que esse parlamentar Michael Sadler fez com uma jovem chamada Elizabeth Bentley. Aqui na descrição do episódio, onde você esteja me ouvindo em qualquer lugar, no computador ou no seu celular, se você clicar na descrição, vão ter vários links que eu sempre deixo para vocês. Um desses links eu vou deixar a tradução dessa entrevista e também o livro original onde esse relatório foi produzido, beleza? Tudo aqui na descrição. O testemunho diz o seguinte, abre aspas. Qual sua idade? 23 anos. Quando você começou a trabalhar na fábrica? Quando eu tinha 6 anos. Qual era o seu horário de trabalho? Das 5 da manhã até as 9 da noite. O seu trabalho obriga a ficar muito tempo de pé? Sim, são tantos os teares e eles são tão rápidos que não se tem tempo para nada. Eles têm o hábito de bater naqueles que são os últimos a substituir os carretéis cheios pelos vazios? Sim. Constantemente? Sim. Tanto em meninas quanto meninos? Sim. E já bateram em você gravemente? Sim. Você comia bem na fábrica? Não, eu não tinha muito para comer e o pouco que eu tinha eu não conseguia comer. Meu apetite era tão pequeno e eu estava sempre coberta por poeira e não adiantava querer levar para casa. O que eu não conseguia comer, o supervisor recolhia e dava aos porcos. Já bateram em você por chegar atrasada? Não, mas eu já vi bater em meninos que chegavam atrasados. Bom, eu acho que deu para ter uma pequena noção de como era a realidade nas fábricas. Gente, por que é importante termos acesso a esse tipo de documentos? Não é só para a gente ficar sensibilizado, mas principalmente para entendermos que essas eram as condições de origem dos operários, dos primeiros trabalhadores de fábricas. E essas condições geraram revoltas e mobilizações dos próprios trabalhadores. Esses foram os primeiros movimentos para futuras negociações entre os donos das fábricas, os operários e, claro, a organização dos primeiros sindicatos. A partir dessas intensas transformações e a escalada dos conflitos, vemos surgir o levante de ideias políticas sobre a participação popular e o debate sobre a definição de uma classe operária, ou seja, a identificação desses operários como um grupo gera uma identidade social única. Um dos principais historiadores sobre esse assunto é o britânico chamado Edward P. Thompson. Para Thompson, a Revolução Industrial será importante para gerar uma consciência de classe nos operários, pois, para esse autor, essa consciência surge na relação entre grupos diferentes. Thompson vai afirmar o seguinte, abre aspas, nos anos entre 1780 e 1831, os trabalhadores ingleses, em sua maioria, vieram a sentir uma identidade de interesses entre si e contra seus dirigentes e seus empregadores. Fecha aspas. Ou seja, o que isso significa? A partir desse entendimento e reconhecimento que os operários pertenciam a uma classe diferente daqueles que são os donos da fábrica,
houve uma necessidade de organização para lutarem pelos seus direitos, beleza? Essa busca por direitos ia além da organização dos sindicatos, que nós já falamos mais cedo, mas da participação política efetiva, propondo e modificando leis. Mas como eles iam conseguir isso se nem votar e escolher quem são os deputados, seus representantes, era possível para a maioria dos operários? Querido ouvinte, presta atenção agora, hein? A partir daqui, nós vamos falar sobre o surgimento e o desenvolvimento de algumas ideologias políticas. Uma das coisas que para nós historiadores é muito importante são os conceitos. Por isso, quando você ouvir a partir de agora termos como liberalismo, socialismo, blanquismo, cartismo, marxismo, estamos se baseando em autores e o que esses conceitos significam para esse período, que é o final do século XVIII e o início do XIX, beleza? Não estamos nos baseando nos memes das redes sociais ou qualquer coisa que você vê na internet, ok? Entender isso aqui é muito importante, por favor. Bom, agora que estamos todos na mesma página, vamos continuar. Só para refrescar sua memória, a disputa agora é sobre a participação política. Os operários estão trabalhando demais, em condições péssimas, salários baixos, e eles precisam encontrar maneiras de melhorar a sua situação. Uma dessas soluções será a organização política. A principal corrente de pensamento desse período e que foi extremamente importante para fundamentar e justificar o avanço dos capitalistas, ou seja, dos donos das fábricas, foi o liberalismo econômico. Para o liberalismo econômico, essa nova sociedade de mercado deveria ser livre do Estado e a própria liberdade de mercado faria com que a vida da população melhorasse com o desenvolvimento do capitalismo. Muitos teóricos foram importantes para a construção dessa tese. Adam Smith, Thomas Malthus, John Stuart Mill, Alex de Tocqueville, David Ricardo e alguns outros. Aliás, muitos outros. Sobre esse debate de melhores condições de trabalho para os operários, o liberal David Ricardo, no seu livro Princípios da Economia Política, defende que o trabalho deveria ser encarado como qualquer outra mercadoria. Ou seja, o que isso significa? Que o trabalho também estaria sujeito à lei de oferta e de procura. E por isso, o Estado nem os sindicatos deveriam exigir aumento de salário, porque, de acordo com o liberalismo, se o Estado ou os sindicatos impõem o aumento dos salários de forma arbitrária, isso bagunçaria toda a economia. Um historiador chamado Geoff Ely é muito competente em mostrar como o período de afirmação desse liberalismo econômico fez surgir diversos conflitos políticos. Se, por um lado, os teóricos liberais defendiam a participação política condicionada e até limitada, ou seja, uma participação popular reduzida, correntes políticas como o cartismo, o blanquismo e o socialismo defendiam o oposto, que a classe operária deveria ter uma representação política além do próprio direito ao voto. Inicialmente, será por buscarem melhores condições de vida que o debate sobre uma democracia social se tornará tão presente ao longo do século XIX. Uma das principais características desse século XIX lá na Europa será o surgimento de diversos projetos de sociedade. Um exemplo marcante dessas novas ideologias que surgiram foi o cartismo. Como cita Ely, abre aspas, entre o final dos anos 1830 e o início dos anos 1850, na Grã-Bretanha,
o cartismo tornou-se o primeiro movimento político de massa da classe trabalhadora industrial, transcendendo em alto grau as divisões entre trabalhadores artesanais e proletários. Fecha aspas. Ou seja, por que o cartismo é tão importante? Porque ele conseguiu aderir no mesmo grupo político tanto trabalhadores das fábricas, tanto aqueles que ainda eram artesanais, que nós falamos lá no começo, e eles estavam ficando marginalizados. O cartismo é um exemplo muito importante porque ele obteve um grande apoio dos trabalhadores, que em uma de suas petições terá a assinatura de quase 1,3 milhão de operários, número que quase dobrou em 1867. Dentre as propostas do cartismo estava o direito ao voto, porém, somente o voto dos homens. Olha que interessante notar também como dentro dos movimentos que pediam maior participação e representação política, houve esse impeditivo da representação das mulheres, que também estavam com os homens lá na fábrica trabalhando. Mas esse movimento cartista não contemplava o direito das mulheres votarem. Essa primeira petição, a primeira assinatura que eu falei um pouquinho antes, não foi aceita pelo parlamento. A segunda petição, em 1842, foi feita em meio a revoltas, a greves, mas com 3 milhões de assinaturas. E mesmo assim, não foi aprovada pelo parlamento. A liberação para todos os homens poderem votar na Inglaterra só aconteceu em 1867. Bom, será a partir do debate entre diferentes projetos de sociedade que surgirão as teses dos famosos Karl Marx e Friedrich Engels sobre o papel do Estado, da economia e da participação popular a partir de 1847. Só um parênteses interessante e também muito importante. Geoffrey Ely diz assim: o Marx que conhecemos hoje não foi o Marx dos seus contemporâneos. Fecha aspas. Ou seja, por que essa frase é tão interessante? Marx e Engels disputavam as suas ideias com outros projetos de sociedade, como o cartismo que já citamos, mas também tinha o blanquismo e também o anarquismo. Ideias que nós não teremos hoje, infelizmente, tempo para detalhar. Se você quiser, manda aqui nos comentários que a gente faz um programa só sobre essas ideologias políticas do século XIX, tá bom? Mas é de extrema importância saber que essas ideologias estavam em debate e estavam em disputa. A partir dos escritos de Marx e Engels, irá surgir uma nova linha do socialismo que ficará conhecida como marxismo. No marxismo, o motor da história humana é a luta de classes. Lembra que nós falamos mais cedo que os operários se entendiam como classe operária? Então, para o marxismo, a história é experimentada nesse conflito de classes. E, de acordo com essa teoria, esse conflito de classes, essa luta de classes, só vai terminar com a construção da sociedade comunista perfeita. Nessa sociedade comunista, não vai existir mais classe social, não vai existir o Estado e, consequentemente, as injustiças sociais. Liberalismo, cartismo e marxismo, que são os três que nós falamos hoje, são algumas ideias políticas que estavam em disputa. O cartismo, por exemplo, ele pode ser melhor classificado como um movimento político e organização popular. Já o liberalismo e o marxismo são alguns dos diversos projetos de sociedade que surgiram nesse período e que representam, em maior ou menor grau, a necessidade da população transformar sua condição de vida a partir da organização política. O nosso objetivo hoje foi te mostrar como a realidade de trabalho nas fábricas gerou intensas transformações sociais, políticas e ideológicas. Um exercício bem bacana para a gente fazer hoje é o seguinte: caso você seja um trabalhador de carteira assinada,
Todos aqueles direitos e deveres que temos são frutos de um processo histórico. Milhares de pessoas precisaram se organizar para conquistar aquilo que nós temos hoje. Em segundo lugar, esse programa foi feito para te mostrar que as ideias políticas também são uma consequência da Revolução Industrial e elas não ficaram paradas no tempo. Conforme o contexto e a localidade se alterava, as teorias eram revisadas, corrigidas, deixadas de lado ou ampliadas. O que eu quero dizer é que enquanto nós, eu e você, vivemos, essas mesmas ideologias políticas continuam em transformação e adaptação. Nossa função é estudar suas origens e não se contentar com esse debate raso de memes de Facebook, de campanhas políticas e por aí vai. Beleza? Pessoal, eu espero muito que você tenha entendido as consequências para a vida social dos trabalhadores, para a vida política da sociedade e também para o desenvolvimento das ideologias políticas, ok? Como sempre, todo esse conteúdo é fruto de uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é compartilhar esse conteúdo com vocês. Caso tenham gostado, deixa eu fazer algumas indicações. Bom, vamos começar com livros. Eu quero indicar 2 livros para você, caso você tenha se interessado por essa história das ideologias políticas. O primeiro livro é um livro chamado Forjando a Democracia, do Geoff Ely. Nesse livro, se você está interessado em descobrir um pouco mais da história dos movimentos que vão ser classificados como esquerda, esse livro é para você dar uma lida, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição um link para você comprar, para você salvar na sua lista de desejos, beleza? Forjando a Democracia. E o segundo livro, caso você queira aprender mais sobre o liberalismo econômico, a história do liberalismo econômico e dos seus principais autores, um livro que tem o nome O Chamado da Tribo. Quem escreveu foi o Mário Vargas Llosa, tá bom? Então essas 2 indicações, elas vão dar uma boa introdução para você conhecer um pouco mais e outras ideologias políticas e movimentos políticos, tá legal? E claro, falar de movimento operário é impossível não recomendar o filme Tempos Modernos, do Chaplin. Eu sei que você já viu esse filme, mas tenta assistir de novo depois de escutar esse programa. E depois você comenta no nosso podcast, comenta no nosso site ou no Instagram se a sua percepção sobre o filme foi um pouquinho diferente, tá legal? Eu espero muito que você tenha gostado desse programa. Caso queira, é só compartilhar com um amigo seu ou nas redes sociais. Você pode seguir o nosso Instagram, @historiaemfontes, para comentar o que você achou, tá bom? Não se esqueça que nós já temos o estudo dirigido, que é o material para professores. Você tem alguma dúvida, algum e-mail, reclamação, sugestão, pergunta? Escreve para a gente, contato@historiaemfontes.com.br. Esse roteiro foi escrito e apresentado por Victor Alexandre. Teve participação especial na narração da Luana Andrade e a Tassiana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Nos ouvimos no próximo programa, daqui 15 dias. Fiquem em paz. Fui!